a Tito. Não é assim que você faz? Você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, e agora você vai ensinar o seu filho. Eu uso muito isso lá em casa. Olha, eu aprendi isso com meu pai. Eu aprendi isso com a minha mãe. Isso aqui é bom. Quando você aprende o que é bom com seu pai, com sua mãe, você leva para o ensinamento dos seus filhos. Não é assim? Então, Paulo, ele tinha essa base, ele tinha um ensinamento do Evangelho. A sã doutrina, para Paulo, era ser conservador. Era realmente conservar a palavra, fugir de toda a imoralidade, da idolatria e também das heresias que aconteciam muito naquele tempo. Então, irmão, era um combate assim, ó, olho a olho e muito difícil. Muito difícil. Porque Paulo está instruindo um jovem que muitos dizem que era um pastor, mas não existia a igreja física, mas existia ali uma comunidade, existia um povo, existia pessoas que precisavam aprender a sã doutrina. E o que era a sã doutrina? Paulo está dizendo, olha, Tito, tu ensina tudo o que eu aprendi com Cristo, tudo que eu aprendi com meus irmãos, com Pedro, com Tiago, com João. E eu quero que você ensine os irmãos da mesma forma. Então, se você ensinar, você vai estar bem aqui. Aí ele começa, versículo 3. Ele começa exortando os mais velhos. Ele diz, aos mais velhos que seja sóbrio, agradável, prudentes, na ação da fé, no amor e na paciência. Ou seja, ele diz aos mais velhos, que sejam o quê? Sejam sóbrio, agradável, prudente, na ação da fé e no amor e na paciência. Ou seja, ele está ensinando o que ele aprendeu. Ele está ensinando o que ele ouviu de Jesus. Ouviu de Pedro, de Tiago, de João. Que era que ele estava tentando fazer aqui? Ele estava tentando colocar em ordem a vida dos crentes. E ele começa pelos mais velhos. Ele começa pelos que estão ali mais tempo. Olha, vocês que estão aí mais tempo, vocês que estão aí há muito tempo, vocês procurem fazer com que as pessoas vejam em vocês tudo isso. Primeiro, vocês sejam sóbrios. Não precisa de apresentação. Não precisa de aperreio. Sejam prudentes. Fiquem na dispensação do Espírito Santo. E sejam agradáveis, prudentes, na ação da fé e do amor. Então, tudo isso é muito bom. Paulo está tentando fazer com que a igreja de Creta cresça no conhecimento da sã doutrina. A verdadeira doutrina, ela é composto e derivado com o amor, com a paciência de todo cristão que se dizem ser cristão. Aí ele diz assim, as mulheres, versículo 3, eu estava no 2, versículo 3, e as senhoras idosas, semelhantemente, que sejam o quê? Sérias no seu viver, como convém
ser santas. Não é assim? Então, assim, muitas das vezes a gente não vê isso hoje. Aí ele diz assim, ó, e a senhora, seja o que? Semelhantemente sérias. Não é assim? Em seu viver. Não convém ser caluniadoras, não é assim? Nem dada a muito vinho. Então, assim, a gente vê hoje muitas mulheres dentro da igreja com fofoca, com conversinha, caluniando as pessoas. E ele está aqui tentando organizar a vida dessas pessoas. Então, se os mais velhos, os irmãos mais velhos, e as mulheres e as senhoras estão dessa forma, imagine os mais novos. O que é que os mais novos vão ver? O que é que os mais novos vão ouvir? E o que é que eles vão aprender? Se dentro de casa tem uma mãe fofoqueira, tem um pai fofoqueiro, tem um pai caluniador, uma mãe caluniador. Então, que doutrina nós estamos trazendo para os nossos filhos? Não é verdade, pessoal? Então, é necessário que a gente fuja dessas situações, para que os nossos filhos não fiquem ouvindo, e isso venha como ensinamento. Isso não venha como uma forma de desviar eles. Ah, como é que eu vou para a igreja se meu pai, a minha mãe, a minha avó, não é assim? A irmã da igreja. Tem pessoas que terminam o culto, arma assim, ó. Uma mesa vai falar mal dos outros. Isso é feio. Então, primeiro, não sejam caluniadores, nem dado a muito vinho. Para justamente evitar as más conversações. A sã doutrina, ela combate dentro da igreja esse tipo de comportamento na vida do crente. E o que mais está destruindo o crente? O que é que mais está destruindo o crente? Falatórios. O que é que mais está desviando as pessoas? Fofoca. Má conversações. A falta de afeto. A falta de sinceridade. A falta do próprio domínio, da ação da fé. A falta de paciência. Está desviando as pessoas. Está desviando as pessoas da casa de Deus. Está desviando as pessoas do caminho do Senhor. Então, o que é que Paulo está tentando aqui? Ele está tentando, através de Tito, fazer com que as pessoas fiquem firmes e não se desviem da verdade. Agora ele também fala a Timóteo quase a mesma coisa. Capítulo 2 de Timóteo, ele diz assim, ó, capítulo 4. Verso 16, ele diz assim, ó, 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Perseverem nestas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como as que te ouvem. Então, Paulo também instruindo a Timóteo, ele fala assim, olha, é o seguinte, primeiro cuide de você. Primeiro cuide da sua vida. Procure ver como é que você está. Ou seja, procure todo dia a correção. Porque você cuidando de você, você também vai salvar você, vai salvar aqueles que te escutam
E isso é bom. Então, na maioria das vezes, queremos até pregar, queremos até ensinar. Isso não é ruim, não. Mas, o que Paulo está dizendo aqui? Primeiro, cuida de você. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de cuidados. Tenha uma vida de vigilância. Tenha uma vida irrepreensível. Tenha uma vida correta. Faça as coisas direito. Para quando você pregar, além de você estar se salvando, você está salvando aqueles que te escutam. E a maioria das pessoas, na maioria das vezes, no mundo que nós estamos vivendo, as pessoas não fazem isso. Paulo também fala em 2 Timóteo que haveria tempos trabalhosos em que a sã doutrina ia causar o quê, irmão? Comichões nos ouvidos. As pessoas não iam mais suportar ouvir a verdade, mas iam buscar coisas que satisfazessem as suas vontades. E é o que estão fazendo hoje. As pessoas hoje não querem mais ouvir a doutrina, a santa palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é uma espécie de espada, irmão. A gente é como uma árvore. A gente é como um pé de planta. Todo dia essa espada nos polda. Ela arranca os galhos secos. Ela limpa o homem. Ela limpa. E o homem limpo, ele está apto para a salvação. Mas hoje não, as pessoas querem viver de quê? De toda forma. De toda forma. Por isso que eu digo, hoje o mundo, os crentes querem viver de toda forma. De toda maneira. Não querem mais ter compromisso com Deus, compromisso com a sua casa, com o seu casamento. Querem viver de toda forma achando que Deus, quando chega lá, vai passar a mão. E não é assim, não. O verdadeiro cristão que teve um encontro com o Espírito Santo, um encontro com Deus, ele procura ter as coisas direitas, sim ou não, pessoal? Ou você quer ser um crente de todo jeito? Não, diga assim não. O Espírito Santo, ele coloca no coração do homem como fazer as coisas certas. E ele usa a liderança, o pastor, para isso. Por isso que existe o culto de doutrina. E por muitos não quererem vir aos cultos de doutrina, aí Deus usa os pregadores na tarde da benção, nos cultos de domingo, quando vem. Por quê? Porque a igreja precisa ser doutrinada, irmão. A igreja precisa ser ensinada. O verdadeiro cristão, ele se casa. O cristão, ele dá dízimo, dá oferta. Aí, o pastor é chato, não. Muitos já disseram isso comigo. O pastor é porque é chato demais, pega pesado. Não. É porque o pastor que ama, ele não quer ver aquela alma ir para o inferno. O pastor que ama, ele não quer ver aquela alma descer a sepultura e chegar no juízo e dizer assim, você foi para a igreja
E Deus usou o pastor e você não quis dar ouvido. Por isso que ele está aqui dizendo: Timóteo, primeiro, cuida de você. Cuida dessas coisas que eu te ensinei, da sã doutrina. Porque fazendo isso, você salvará você e aqueles que te ouvem também será salvo. Por isso que eu vou bater na tecla. O verdadeiro cristão, ele anda na direção certa. A doutrina de Cristo, ele traz, sabe, o homem ao arrependimento, mas ele traz o homem para o prumo. Andar direito, sem mentira, sem ganância, sem enrolância, sem ganância, sem dupla personalidade. Você não precisa se maquiar. Você é você e Deus te usa como você é. Deus lhe ama como você é. Deus te aceitou como você está. E Ele vai mudando a vida do crente. Por isso que Paulo está dizendo para Tito, está dizendo para Timóteo, dizendo: sustenta o que eu dei para vocês, que a sã doutrina. O que é a sã doutrina? Acabei de dizer, a sã doutrina é a palavra de Jesus sem mistura, genuína. É a palavra de Deus pura, sem mistura, sem atalhos. Não existe dois caminhos na palavra do Senhor, só é um caminho. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o quê? A vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí ele diz assim, ó: entrai pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho e apertada é a porta e o caminho que se deve andar. O caminho do Senhor é estreito, a porta é estreita. A do mundo não, é larga. A do mundo é espaçosa, mas leva para o inferno. O crente que é crente, ele não vive de todo jeito. Ele não anda de todo jeito. Ele se comporta diferente. Por isso que ele está aqui exortando na igreja de Tito, aos irmãos que estavam aos cuidados de Tito, que eles deveriam como é que chama? Não. Eles deveriam se apresentar de forma sincera, de forma diferente. Ter uma só palavra, ter um só pensamento, ter um só comportamento, ter uma só direção. Nós, crentes, irmão, nós não devemos andar com muita conversa. Nós não